Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me digam se vocês estão me ouvindo. Por favor. Eu coloquei esse microfone aqui porque tá tendo construção aqui do lado de casa. E aí o microfone abafa um pouco os barulhos externos. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Ai, que bom. Então tá dando pra ouvir bem. Ai, esqueci de ligar o som hoje. Ai, que bom. Então vamos orar pra gente iniciar, né, esse momento. Enquanto a gente vai orando, mais gente vai recebendo que a gente está ao vivo. E quem puder, compartilha. Tem uma setinha aí, manda no direct de alguém para que venha participar. E que essa minha rouquidão não impeça de a mensagem chegar como ela tem que chegar, né? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Pai, queremos te ouvir, queremos sentir a tua presença. Pai, fala aos nossos corações, penetra a tua palavra em nossos corações. Fala, Pai, conosco hoje nessa manhã. Senhor, estamos aqui, Pai, com os ouvidos e o coração dispostos a te ouvir. Pai, vem e revela-te a nós através da tua palavra. Penetre ela no nosso coração e que nós possamos ser praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes e leitores dela, mas que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e que nós sejamos conduzidos por elas todos os dias, Senhor. Pai, vem e fala conosco. Queremos te ouvir, queremos a tua presença. Tu és o nosso Senhor. Nós te amamos e te adoramos, honramos o teu nome. Tu és digno de toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 6, versículo 22 ao 23. E diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Na Bíblia, a palavra, quando fala sobre olhos, sobre visão, a palavra da Bíblia, quando está colocando olhos, ela está colocando sobre a nossa visão. E toda a nossa vida, ela é narrativa. Todos nós narramos a nossa vida. E para narrar a nossa vida, a gente narra a partir do nosso olhar para com a vida. Se temos olhado para a vida como um fardo, nós vamos narrar a nossa vida como um fardo. Se temos olhado para a nossa vida como um peso a ser carregado, vamos assim também refletir nas nossas falas e nas nossas atitudes. Vamos narrar assim a nossa vida e também a vida do outro. A palavra diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. E se a luz que houver em nós for trevas, que tremendas trevas são. Se o que está dentro de você são trevas, você vai refletir essas trevas para fora de você. O seu olhar será mau para com os outros. O seu olhar para com os outros será, você vai ver conforme você vê a sua vida. Se você tem visto a sua vida como um peso, um fardo, assim também você vai olhar para a vida do outro. Se você olha para dentro de si e você não consegue ver nada de bom em você, você está sempre
com os olhos maus sobre você, assim também você vai estar com os olhos maus sobre os outros. Se os seus pensamentos sobre você sempre estiver refletindo mal, os seus pensamentos para com os outros também vai ser refletido mal. Vou dar um exemplo. Se você manda uma mensagem para alguém no WhatsApp e ela não te responde, a maneira como você vai olhar para aquilo vai dizer mais sobre você do que sobre a outra pessoa, porque você não tem como saber o que está acontecendo do outro lado naquele momento. Então a sua visão vai ser do que está dentro de você. E o que tem habitado dentro de você? Se tem habitado trevas dentro de você, é isso que vai sair de você. Então, se você está com os olhos maus e você está com o olhar de trevas dentro de você, quando você mandar a mensagem e a pessoa não te responder, você vai pensar: não quer mais falar comigo. Olha, não me respondeu, tá chateado. Você vai pensar só coisas ruins sobre a outra pessoa. Porque dentro de você só está havendo esse sentimento ruim. Só está havendo essa escuridão. Então você vai pensar mal do outro, porque você pensa mal de si mesmo. E quando você manda a mensagem para o outro e o outro não responde, e você tiver com um sentimento bom dentro de você, você tiver com os olhos bons para com o outro, a sua visão do outro vai sair dentro de você, você vai pensar: nossa, a pessoa ou está esperando para me responder de uma forma melhor, ou a pessoa está muito ocupada nesse momento, ou a pessoa realmente não viu a mensagem. Você vai pensar coisas boas da outra pessoa, não mal, não maldade. Você não vai pensar do outro com maldade, você vai pensar bem. Então, a palavra nos diz que quando o nosso olhar está mal, quando os nossos olhos estão maldosos, assim vai ser também para a gente olhar para o outro. A gente vai transparecer essa maldade para o outro. Mas se o nosso olhar estiver bom, então tudo em nossa volta se torna bom, pois nossos olhos estão resplandecendo essa bondade que está dentro de nós. Pode estar tudo um caos à sua volta, mas se os seus olhos tiverem resplandecendo a bondade que tem dentro de você, tudo em sua volta se torna bom. Tudo em tua volta, o seu olhar para as coisas mudam. Então, se os seus olhos estiverem bom, tudo em sua volta vai estar bom, porque a luz que há em você vai resplandecer para o ambiente onde você está. E ali não vai permanecer o caos e nem as trevas, porque onde há luz, as trevas não habitam. Mas se dentro de você tiver trevas e você tiver num ambiente onde também está tenebroso, não tem no que você pode colaborar para aquele ambiente melhorar. Se os seus olhos para aquele ambiente vão ser olhos de mal, vão ser olhos apenas para ver o que há de ruim ali. Você não consegue ver nada de bom, porque a maldade está nos seus olhos. Então, quando você tem um olhar bom, você consegue mudar tudo em sua volta. Você consegue mudar o ambiente, você consegue mudar a atmosfera, você consegue ver as coisas com uma perspectiva diferente. Você consegue ver as coisas com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. E você também começa a enxergar o outro com esse olhar. A maneira como você se enxerga vai afetar você e aqueles que te rodeiam, pois você passa a julgar o outro como a forma da qual você se vê. O conceito que você tem de si mesmo afeta o espiritual, o emocional e também o que você experimenta no seu exterior. A maneira como o homem se vê afeta o seu coração. Então, a palavra do Senhor, ela reflete quem nós somos em Deus. Ela reflete quem nós somos para o mundo. A palavra do Senhor nos chama a ser servos e a ser filhos. Nós somos filhos de Deus e servos daqueles que nos rodeiam.
E quando o nosso coração está mal, quando essa maldade está dentro do nosso coração, a gente não consegue servir o outro. A gente não consegue amar o outro. A gente não consegue cuidar do outro, porque a gente não consegue ver no outro o que a gente vê em nós. Porque nós não vemos isso em nós. E o seu coração é um reflexo de quem você é e da maneira que você tem olhado a vida. Se você tem olhado a vida com os olhos maus, você está refletindo o seu coração através disso. Se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal. Tudo em você só verá maldade. Você verá maldade em tudo, o seu coração se tornará um coração mau. E assim você vai colocar essa maldade sobre o outro. Muitas vezes analisamos os outros baseados na visão que temos de nós mesmos. Quando não valorizamos, acabamos não valorizando o outro também. Muitas vezes julgamos o outro por um olhar mau, de uma perspectiva ruim que temos de nós mesmos e da nossa vida. Então, primeiro, a gente tem que ter um olhar bom para conosco. Primeiro, a gente tem que fazer essa luz boa entrar através dos nossos olhos. E como essa luz entra, para dentro de nós, para que a gente possa resplandecer essa luz? É através da palavra. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos olhos. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente reconhece a nossa identidade em Deus e a gente passa a ver o outro com a identidade que nós nos vemos. Por exemplo, se você não se reconhecer como filha de Deus, você não vai olhar para os outros como filha de Deus. Se você não se vê como semelhança à imagem de Cristo, você vai olhar para o outro e não vai ver a semelhança e a imagem de Cristo. Por isso que os teus olhos têm que estar bons. E dentro de você tem que habitar a luz de Deus e não trevas. Porque se dentro de você habitar trevas, os seus olhos vão transparecer toda essa treva. E quando você não consegue olhar para dentro de você e ver a luz de Deus na sua vida, não ver quem você é em Deus, você não vai conseguir ver no outro. Se você não conseguir se reconhecer como semelhança à imagem de Deus, você não vai olhar o outro como semelhança à imagem de Deus. E nós só podemos servir o outro em amor quando a gente vê a semelhança de Deus no outro. Porque a gente sabe que a gente está fazendo para Deus. Então, se você olhar para o outro como você olha para si, e se você está dentro de você, luz, está resplandecendo a palavra de Deus, você está cheio de luz que vem do Senhor, você vai olhar para o outro como a semelhança e a imagem de Deus. E é assim que nós devemos ver o outro. Nós devemos ver o outro como semelhança à imagem de Deus. Mas para a gente conseguir ver o outro como semelhança à imagem de Deus, nós precisamos ver em nós também essa semelhança à imagem. Nós precisamos olhar para nós e ver essa semelhança à imagem de Deus em nós também. Para que a gente possa resplandecer isso para o outro. Se as nossas lentes estão sujas, estão quebradas, então olharemos para os outros com essa lente distorcida. Você começa a distorcer a realidade do outro para que ela se encaixe na sua. Você começa a ver maldade nas falas do outro, nas atitudes do outro. Porque você, dentro de você, as suas lentes dos seus olhos, dentro de você está havendo trevas e as lentes dos seus olhos estão sujas e quebradas. Então, se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal e, consequentemente, tudo à sua volta se tornará mal. Se você estiver olhando para o outro com essa lente quebrada, com essa lente suja, você vai ver o outro distorcido. Você não vai ver o outro como semelhança à imagem de Cristo. Você não vai ver as atitudes do outro como atitudes boas, muitas vezes.
Às vezes às vezes a gente está olhando assim para os nossos maridos, às vezes a gente está olhando assim para uma amiga, às vezes a gente está olhando assim até para os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos sujam ali aonde você acabou de limpar e aí você já começa a ficar, meu Deus, esse menino tá me afrontando, esse menino não me respeita. Não, às vezes realmente não foi por querer. Não foi para te afrontar, não foi para te ofender. O marido às vezes chega em casa e ele fala uma palavra que você já, meu Deus, que grosseria, precisa chegar desse jeito, mas talvez para ele não foi grosseria. Ele só respondeu, né, da mesma forma que ele responde sempre, mas naquele dia o seu olhar estava mal. Naquele dia só faltava isso aqui para você poder ver maldade no outro. Às vezes alguém te faz um elogio. Às vezes o próprio marido te faz um elogio e você fala o que pro seu marido? Ah, o que você tá querendo? Você tá querendo alguma coisa? Se alguém te liga e pergunta como você tá, você pensa, ih, já vai querer dinheiro emprestado. Ih, já tá com segundas intenções. Então a gente tem que entender que quando a gente avalia o outro mal, a gente está avaliando nós mesmos. Quando a gente acha que o outro está julgando a gente, é porque a gente costuma julgar. Quando a gente olha para o outro e fala assim, ai, fulano tá falando mal de mim. Ah, ciclano tá falando mal de mim. Aí a gente tem que olhar se as nossas lentes não estão sujas e quebradas. E se nós não estamos falando mal dos outros. Aí a gente avalia o outro com a perspectiva que a gente tem da gente. A gente avalia o outro com a narrativa que a gente tem da nossa vida. Quando a narrativa da nossa vida está ruim e a gente começa a julgar o outro achando que o outro está julgando a gente começa a querer adivinhar as atitudes do outro, os pensamentos do outro com os nossos pensamentos, comparando o outro com nós mesmos. E para ter uma visão correta de quem somos, devemos olhar para a palavra de Deus e deixar a luz entrar em nós. E quando conseguimos enxergar quem somos em Deus, também conseguimos enxergar quem o outro é em Deus. Se você se vê como semelhança e imagem de Deus, também verá isso no outro. A palavra de Deus revela nossa verdadeira identidade. Então, para que os seus olhos se tornem olhos bons, para que você possa enxergar os outros com a lente de Deus, você precisa da palavra. A palavra, ela revela a sua identidade. A palavra, ela muda quem você é. A palavra, ela transforma a sua vida. A palavra, ela te molda e molda também o seu pensamento. A palavra traz para a sua mente um renovo de mentalidade. E muitas vezes é só isso que a pessoa está precisando para viver bons relacionamentos. É uma mudança de mentalidade. É deixar a luz entrar dentro dela, para que ela possa ver luz no outro, para que ela possa resplandecer luz para o outro. Então que você possa encontrar na palavra do Senhor a sua identidade, que você possa deixar a luz entrar e que você possa tirar esses óculos quebrados, sujos, que está fazendo você ver a sua vida distorcida e a vida do outro distorcida e coloque as lentes de Deus. Mas como eu coloco as lentes de Deus em mim? Lendo a palavra do Senhor. E a partir do momento que essa palavra do Senhor começar a purificar os seus olhos, começar a purificar a sua mente, começar a purificar o seu coração, o seu olhar para o outro vai ser purificado. O seu olhar para o outro, você vai avaliar o outro como semelhança e imagem de Deus. Então, quando a gente olha para o outro como semelhança e imagem de Deus, a gente vai olhar para o outro de uma forma totalmente diferente. A gente não passa mais a enxergar o outro com as lentes sujas que estão em nós. Mas a gente tira essas lentes quebradas e sujas e passa a enxergar os outros com os olhos de Deus.
assim que você vai conseguir restaurar os seus relacionamentos, é assim que você vai conseguir viver bem com as outras pessoas e bem com você mesmo. Porque quando você passa o tempo todo pensando mal do outro, achando que tudo que o outro está fazendo é para te atingir e tudo que o outro faz é em prol de maldade, o seu emocional fica abalado. Você fica ferida. Às vezes você se machuca por coisas que nem aconteceram. É só coisa do seu pensamento. Às vezes você tá magoado com alguém porque não respondeu seu WhatsApp e a pessoa às vezes trocou de telefone e você tá lá se remoendo e sofrendo por dentro. E aí você fala, não, mas a mensagem chegou, deu 2 risquinhos. Esses dias meu marido perdeu ele vai entrar pela empresa agora e ele perdeu o exame porque ele trocou o celular de número e a mensagem chegou no outro celular. Mas ele não olhou o WhatsApp antes de tirar o chip. E ele perdeu o exame porque ele não conseguiu ver a mensagem. E quantas pessoas hoje não estão chateadas, magoadas, se remoendo por dentro por uma mensagem que não foi respondida? Então, quantas pessoas estão magoadas por coisas que só aconteceu na cabeça delas? O outro nem tá sabendo. O outro nem sabe por que você tá chateado. O outro nem sabe o que ele fez. O outro nem sabe por que você julga ele dessa forma. O outro nem sabe por que você tem esses olhos de maldade para com ele. Sabe quando as pessoas, tem um ditado que as pessoas falam muito, né? Conheci aquela pessoa lá e o santo não bateu. Não é que o santo não bateu. É que o seu olhar para aquela pessoa já foi um olhar de maldade. Você está julgando a pessoa pela forma como ela anda, pela forma como ela fala, muitas vezes pela forma como ela se veste. Você não deixa nem a pessoa abrir a boca para expressar quem ela é para você e você já está julgando. Só com o seu olhar. Só com o seu olhar. Você não ouviu a pessoa, você não conversou com a pessoa, você não deu uma oportunidade de ter um tempo de qualidade com a pessoa, você não deu oportunidade de ter um tempo de comunhão com a pessoa e você já está dizendo que a pessoa é mal. Você já está julgando a pessoa com maldade. E tudo isso reflete o nosso olhar. Tudo isso reflete quem nós somos. Tudo isso reflete como está o nosso coração. Sempre que você falar mal de alguém, lembre isso. Sempre que você falar mal de alguém, sempre que você julgar alguém pelo seu olhar, você lembre que você está refletindo maldade em seu coração. Lembre-se que você está dizendo muito mais sobre você do que sobre o outro. Quando você julga alguém, quando você fala mal de alguém, você está refletindo muito mais sobre você do que sobre o outro. Então, que a gente possa tirar essas lentes quebradas, que a gente possa tirar essas lentes sujas, que a gente possa ler a palavra e ter esse renovo de mentalidade, que essa luz possa entrar dentro de nós e que a gente possa começar a olhar o outro como semelhança à imagem de Cristo. Olhar para o outro como Cristo olha, com amor. O Senhor odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Todos nós somos pecadores. Então não há quem Deus não ame. Não há por quem Deus não morreu. Deus não escolheu por quem Ele iria morrer. Deus morreu por todos. Cristo morreu por todos. Ele amou a todos. Basta cada um receber esse amor. E a partir do momento que você decidiu receber o amor de Cristo na sua vida, você precisa refletir esse amor. E você precisa olhar para o outro como Cristo olha. Você precisa ver o outro com os olhos e com as lentes de Cristo e não com as suas. E você precisa resplandecer a luz de Cristo. Então, que a gente possa ter essa luz dentro de nós, que a gente possa ter esse renovo de mentalidade, que a gente possa ter esses olhos refletindo os olhos de Deus, que a gente possa olhar para os outros com os nossos olhos bons e não com os olhos maus. Então, primeiro você precisa treinar o seu olhar.
Primeiro você precisa mudar a sua perspectiva de vida, para que você mude os seus relacionamentos, para que você mude a perspectiva à sua volta, para que você mude a atmosfera em torno de você. E você só vai conseguir isso lendo a palavra. Você só vai conseguir fazer isso lendo a palavra de Deus, sabendo a sua identidade em Deus e tendo uma visão da vida conforme a palavra de Deus nos mostra. E quando a gente passar a ter essa visão da vida que a palavra de Deus nos mostra, os nossos olhos se tornarão bons. Os nossos olhos resplandecerá a luz de Cristo. E assim também a gente verá o outro. Então vamos orar para entregar esse momento. Essa é a palavra de hoje. Esse é o nosso devocional de hoje. Agradeço por quem ficou aqui até o final, quem permaneceu, e que essa palavra possa ter falado com você, possa ter sido edificante para a sua vida. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por essa manhã. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha tirar a lente quebrada, lentes sujas que possam estar havendo em nós. Que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos. Que o Senhor possa fazer com que os nossos olhos sejam bons. Com que o nosso olhar para a vida do outro e para a nossa vida seja um olhar espiritual. Seja um olhar que reflete a tua presença, que reflete a tua semelhança e imagem. Senhor, vem e muda a nossa mentalidade e o nosso coração. Senhor, vem, Pai, e coloca em nós a luz que vem de Ti, ó Pai. Nós não queremos, Pai, habitar em meio às trevas. Nós queremos, Pai, habitar em meio à luz de Cristo. Então vem, Senhor, muda o que tiver que ser mudado. Muda o nosso interior. Muda o nosso olhar, Pai. Muda o nosso falar, muda as nossas atitudes. Senhor, que a gente possa ter um olhar de bondade para com os outros. Que a gente possa ter o olhar que o Senhor tem para com o outro. Que a gente possa olhar com os teus olhos para o outro e não com os nossos olhos. Porque se os nossos olhos forem bons, nós vamos resplandecer a tua luz. E é isso que queremos, ó Deus. Queremos resplandecer a tua luz. Queremos ver o mundo e as pessoas da forma como o Senhor vê. Queremos amar as pessoas como o Senhor as amou, como o Senhor as ama, Pai. Então vem, Senhor. O Senhor que é dono de todas as coisas. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, tudo provém de Ti. Senhor, nós te pedimos, com o Teu poder e com a Tua misericórdia, enche-nos desse amor que vem de Ti. Encha-nos com esse amor para que a gente possa olhar para o outro como o Senhor olha. Pai, que a gente possa encontrar em Ti a nossa identidade. Que a gente possa se reconhecer como semelhança e imagem de Cristo. Como filhas amadas do Senhor. Que essa identidade possa permanecer em nós, Pai. E que nós possamos ver o outro, Pai, através das nossas lentes de identidade firmada em Ti. Que nós possamos ver a outra também como filha amada. Que nós possamos ver o outro também como sua semelhança e imagem. Ah, Senhor, vem. Vem, Pai, e tira tudo que não provém de Ti, Pai. E se nossas lentes hoje estiverem sujas e quebradas, arranque de nós, Pai. Arranque de nós, Pai. Vem e mostra o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. E nós sabemos, Pai, que a Tua palavra é o que ilumina o nosso olhar e a nossa mente. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. É lâmpada para os nossos olhos. A Tua palavra é que vai fazer esse renovo dentro de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por o Senhor nos permitir ter acesso a Ti. Obrigada porque Tu és um Deus bom, amoroso e generoso. Obrigada, Deus. Amém e amém. Amém? Obrigada, meninas, por estarem aqui até agora. Hoje não foi às 5 da manhã, foi às 8 da manhã, né? Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Agradeço pela vida de cada uma que passou aqui, cada uma que permaneceu, que está aqui até agora.
e que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês e que o dia de vocês hoje seja maravilhoso. Amém? Tchau!